Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um Acervo Fantástico, continuando nossa temporada de Casas Mal Assombradas. Bom, na verdade, né, a gente era para dar uma pausa, né, porque a gente volta e meia para a temporada do momento para falar de um lançamento, mas a gente estava até conversando aqui que esse filme, apesar de não ser assim perfeitamente dentro do gênero, eu acho que ele tem alguns elementos que fazem com que ele possa entrar tangencialmente nessa temporada nossa, né, das Casas Mal Assombradas. É um lançamento do diretor Osgood Perkins, Longlegs, Vínculo Mortal, filme com a Maika Monroe, com o Nicolas Cage, filmaço assim, que criou uma certa divergência aqui entre nós, né, e acho que entre os espectadores também, porque é um filme meio estranho assim, não é muito orientado ao plot, né, à trama, é um filme meio esquisito, né, alguns de nós gostamos mais disso do que outros. Eu sou fã do Nicolas Cage, então pra mim já tá 80%, já o filme já tá aceito só porque ele tá lá. Mas antes de a gente começar a falar do filme, deixa eu pedir pros meus co-hosts darem o olá deles. Grande Diego Nunes. E aí, pessoal, tudo bom? Empolgadíssimo pra falar sobre esse filmão, eu gostei muito. Vamos lá, vambora, vamos em frente. Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavaleiros, a respeito desses filmes enigmáticos, invernais, perturbadores e satânicos. É isso aí, eu sou o Felipe Sobreiro. Então, Longlegs é um filme desses que, na superfície, parece um filme assim, estilo Silêncio dos Inocentes, O Zodíaco, que você acompanha um agente do FBI que tá caçando um assassino serial. É um assassino serial que nunca tá presente nas cenas dos crimes, nunca tem os registros de DNA dele, ou as pegadas dele, as digitais. Ele meio que, de alguma maneira, ele induz que famílias se matem, né? O pai mata todo mundo e depois se mata, mas o que une esses crimes todos é que sempre tem uma carta lá escrita assim, numa língua de caracteres, estilo o Assassino do Zodíaco mesmo, né? Que criavam uns símbolos próprios e todos assinados como Longlegs, que é esse apelido, esse pseudônimo dele, né? Aí essa moça começa a investigar, ela tem algum elemento assim, meio que você não sabe se ela tem alguma sensibilidade, assim, um pouco paranormal mesmo, ou se ela é meio autista quase, tem alguma coisa meio perceptiva nela, assim, que a gente não entende exatamente o que é. E ela começa a descobrir que tem um elo entre ela e entre esse assassino, né? Só para dar o spoiler, né? Porque a gente não tem muito como falar desse filme, que não tem muita trama, né? É mais sobre a vibe do filme. Então, a pouca trama que tem, a gente vai ter que falar sobre ela, né? Ela acaba descobrindo, né, que quando ela era criança, esse assassino tinha visitado a casa dela e a mãe dela meio que fez um trato com ele, né? Virar parceira dele nesses crimes, fantasiada meio de freira, né? Para poder entrar nas casas, para facilitar esses crimes, né? Que nunca fica muito explicado como é que ele faz. Esse Longlegs é uma figura meio Gepeto, assim, ele cria uns bonecos realistas das crianças e dentro dos bonecos tem sempre umas bolas de metal, tem sempre uns elementos meio que não explicam muito, que deixam uma história bem enigmática, bem estranha e tal, e ela leva esses bonecos pras casas e eventualmente as famílias morrem todo mundo lá e tal, e fica a cartinha lá com os recados dele misteriosos, né? E aí ela descobre que a mãe que tava, né, ajudando ele, eles inclusive acabam descobrindo ele, prendem ele, que é o Nicolas Cage, né? Que inclusive ele tá bem pouco no filme, muito pouco mostrado, que eu achei até uma decisão interessante. Você não vê direito a cara dele ao longo do filme, até que no final ele tem um diálogo comprido dela com ele numa sala de interrogação e ele acaba se matando, né? Ele começa a bater a cara na mesa assim até morrer. É isso, né? O filme não tem muito além disso enquanto a história, né? O forte dele é a sensação que você tem quando você assiste, a sensação de meio que tem alguma coisa errada sempre, de que a moça está sempre sendo observada. É um filme tem uma coisa meio abstrata nele, que me chamou mais atenção do que nessa historinha, né? Que você poderia dizer que nesse sentido de trama, né? Uma coisa leva a outra e uma pista leva até uma conclusão, que aí não sei o que, bababá, estilo mais Silêncio dos Inocentes, por exemplo, ou Seven, né? Ou Sete Pecados Capitais. Eu acho que esses filmes são mais ligados nisso, que não sei se é exatamente isso que interessa ao diretor desse filme, né? Ao Osgood Perkins, né? Que tem uma carreira bem interessante até. Eu curti todos os filmes anteriores dele e, pra quem não saiba, né? Inclusive, eu acho que alguns de nós descobrimos recentemente, o Osgood Perkins é filho do Anthony Perkins, né? O ator principal do Psicose, né? Então o cara já tem todo esse DNA de terror, assim, na família dele. Então os filmes dele, não sei se o que levou ele, mas tem sempre alguma coisa meio de
inquietante, meio de assustadora neles, né? Na obra dele. Então, bora começar a falar logo do filme, dos temas, né? Posso perguntar pra vocês qual a relação que vocês têm em geral com esses filmes do Osgood Perkins que ele tem feito nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, que são bem recentes, né? Por exemplo, Igor, qual é a sua história com os filmes do Osgood Perkins, né? Esses poucos que ele fez. Acho que fez uns 4 ou 5 até agora. Eu não assisti a todos os filmes que ele fez, mas eu gosto muito daquilo que eu assisti. Eu assisti outros 2 filmes dele que eu gostei muito. Eu gostei muito daquele I Am the Pretty Thing That Lives in the House, um filme que tá no Netflix, uma produção do Netflix, inclusive. Eu acho que aqui no Brasil se chama A Bela Criatura que Mora Nesta Casa Sou Eu. É um título, eu não sei, eu acho que eles podiam ter condensado um pouquinho mais o título aqui no Brasil, porque fica meio cringe, assim, sabe? Tipo, eu gosto do título em inglês, mas em português fica meio esquisito, mas enfim. Mas tão comprido quanto, né? Em português. Sim, mas eu não sei, mas eu acho que a sonoridade dessa frase em inglês me soa melhor, né? E me deixa mais intrigado do que... Parece uma linha de um poema, né? Uma coisa assim. Em inglês, sim, né? Mas em português parece que é a punchline de uma piada. Então é assim, eu não sei, assim, é basicamente a mesma coisa que eles estão dizendo, né? Mas assim, o efeito é diferente. Mas enfim, é um filme que eu gosto muito. Até a primeira vez que eu assisti esse filme, eu gostei bastante dele. E eu gosto muito mesmo dele, assim, do Os Perkins, aquela versão do João e Maria que ele fez, né? Do clássico Conto de Fadas dos Irmãos Grimm, com aquela atriz do It, né? Que eu acho ela encantadora e ela é muito boa, Sophie Lillis. Também a atriz, é uma atriz holandesa que faz o papel da bruxa, sabe? Eu acho que ela tá fantástica também nesse filme. Sim, aquela a Alice Krige, que fez a Rainha Borg no Star Trek, assim, ela é super medonha, assim. Tinha esquecido o nome dela, perfeito. Então, gosto muito desses filmes, e aí quando eu fui assistir Longlegs, assim, eu tava cheio de expectativas. Claro, eu tava cheio de expectativas porque também, eu acho que vai ser difícil não falar do fenômeno cultural Longlegs, né? Assim, isolar o Longlegs como filme e esquecer totalmente o que foi, por exemplo, essa incrível, essa fabulosa campanha de marketing que acompanhou o filme, especialmente nos Estados Unidos, né? Em que, inclusive, assim, sabe, tipo, uma das coisas que você podia fazer era ligar para um certo número e você ouvir uma voz de não sei quem falando alguma coisa a respeito do filme. Aí criaram um site também, The Birthday Murders, né? Os assassinatos do aniversário. Então tinha essa campanha publicitária foi extensa, né? Foi quase que exaustiva e ela serviu para criar uma expectativa muito grande no público, né? No público em geral, inclusive em mim. Eu já tinha assistido o trailer do filme, já tinha gostado muito do trailer do filme. Eu acho que talvez eu nem precisasse dessa campanha publicitária tão grande assim, pra já querer assistir mais o filme. Mas eu acho que, pois é, essa campanha no final das contas prejudicou um pouquinho. Uma coisa que prejudicou o filme talvez tenha sido essa... Bom, a gente tá em 2024, né, assim, tá falando desses filmes, então a gente tá numa época, assim, de metanarrativas em que tudo basicamente é meta hoje em dia, né? Eu acho que o caso mais conhecido e popular são esses filmes da Marvel em que você tem que assistir o filme, mas aí tem a minissérie, que tem um personagem que só aparece no videogame e aí ele faz referência a uma situação que aconteceu na história em quadrinhos. Ou seja, parece que você não consegue mais assistir um filme que contém a si mesmo, sabe? Ele vai criando franquias em outras mídias. E isso pode ser muito bacana se você tem muito tempo livre para poder ficar caçando todas as informações, mas pode ser um pouco exaustivo também, sabe? Eu acho que o Longlegs, ele também, até onde eu sei, tem coisas que realmente não são muito bem explicadas no filme, mas que você precisa entrar no site do Longlegs, ou então mesmo, a gente pode falar de metanarrativas no sentido em que os comentários do diretor, os comentários do Nicolas Cage, os comentários da Maika Monroe no TikTok, no YouTube, também alimentam essas metanarrativas. Então, assim, você vai entender certas coisas só assistindo, sei lá, a entrevista que o Os Perkins deu para um grupo de jornalistas lá em Cannes, em que ele fala um pouquinho das origens do Longlegs. Sabe, por que não coloca isso no filme logo? Eu me senti meio cansado, assim, sabe, tendo que garimpar tantas informações a respeito do filme. E o filme em si é um filme muito divisor de águas. Tem gente que ama esse filme, tem gente que odeia esse filme. Eu acho que eu tô no meio do caminho. Eu não amei esse filme, eu não acho que ele é, como a própria campanha publicitária dele fez com que ele parecesse ser, ou que ele quisesse ser, o filme mais assustador do ano, melhor filme de horror da década. Longe disso. Eu acho que é um bom filme regular. Ele tem momentos muito bons, ele tem cenas muito boas. Eu gosto muito, assim, sabe, quando essas características autorais do Os Perkins aparecem mais no filme. Depois a gente pode falar mais sobre elas. Obviamente gostei muito das interpretações de todos os atores, né, especialmente Nicolas Cage, mas todos os atores estão excelentes nesse filme.
filme, mas eu não sei, assim como o filme, né, assim como elementos da história do filme, o filme em si, ele é um pouco inquietante pra mim, né, então não posso dizer que eu gostei, não posso dizer que pra mim ele tá longe de ser o melhor filme de horror da década, sabe, eu posso disputar um pouquinho essa opinião de que ele é de fato um filme de horror ou não, bom, enfim, né, a gente vai conversar sobre isso, mas gosto do cinema do Wes Perkins, eu acho que ele ainda tem uma grande carreira pela frente, assim, você vai julgar, né, dos filmes dele que eu já assisti, que eu acho que já tem características autorais muito fortes, acho que tem coisas muito interessantes no Longlegs, que infelizmente ficaram não muito bem exploradas no filme, e o filme ficou muito aquém daquilo que eu esperava, mas ainda assim eu acho que vale a pena acompanhar a carreira desse diretor e ansioso para ver o que ele vai fazer depois, né, espero que ele continue nessa trilha, né, fazendo filmes de horror, porque eu acho que ele tem um jeito muito bom para isso, né, como você falou, né, ele é filho do Anthony Perkins, então eu acho que ele vem com uma espécie de pedigree na história, mas vamos ver o que ele vai fazer depois, e minha opinião a respeito do Wes Perkins é essa. Eu acho que o Longlegs talvez seja o filme, não sei, eu chutaria o filme mais fraco dele, não sei, né, vamos ver, vou conversar com vocês aqui e aí no final desse episódio eu chego a uma conclusão. Tá certo. E Diegão, e você, qual é a sua impressão dos filmes do Wes Perkins, se você assistiu, né, e desse aí do Longlegs? É realmente uma pena que eu só assisti o João e Maria, né, o Hansel e Gretel, que eu gostei muito, né, como o Igor, né, eu gostei muito das interpretações dos atores, né, da menina, Sophie Lillis, da bruxa. Achei um filme bem atmosférico também. Acho que o Wes Perkins ele é muito bom de criar um clima, uma atmosfera de perigo, né? E de que algo tá à espreita. Eu acho que ele cria narrativas assim muito quase surreais. Então eu acho que ele tem um talento autoral muito legal, muito interessante. Eu acho que ele é criativo, né? Por exemplo, é difícil fazer filmes, mesmo quando você entra num gênero, né? Não é fácil fazer um filme de gênero realmente eficiente, bom e original, criativo. Por mais que seja um ótimo diretor. Hoje eu tava vendo, por exemplo, aquele filme da Netflix, A Libertação, né? Eu acho que se chama Deliverance, que é um filme de possessão do Lee Daniels, né? Que é um diretor americano que nunca tinha feito filme de terror, e aí ele decidiu fazer um filme de exorcismo, né, de possessão. E eu achei interessante da parte dramática e tal, mas a parte de terror, de horror, é bem mediana, bem fraquinha, porque ele usa os mesmos tropes, os mesmos artifícios, os mesmos instrumentos e ferramentas que muitos filmes de possessão já usaram. E o Wes Perkins não faz isso, né? O Longlegs é um filme de fato original, interessante. É um filme estranho, diferente, né? Mas eu também concordo com o Igor que eu não acho o melhor filme de 2024 de horror. Não acho um filmaço, uma obra-prima, sabe? Como realmente a campanha publicitária tentou armar. Uhum. Especialmente depois da segunda vez que eu vi, eu acho que é um ótimo filme, um bom filme, ótimo pra discutir, mas também acho que ele tem certas limitações que a gente pode discutir depois. Mas também tô muito curioso pra ver a carreira do Wes Perkins, né? Pra ver os próximos filmes que ele vai fazer. Sem dúvida. Boto fé. E eu acho que eu fui quem mais assistiu os filmes dele, né? Que ele, tô vendo aqui, ele já fez 4 filmes que eu vi todos, né? O primeiro filme dele é Black Coat's Daughter, de 2015. Tem a Emma Roberts, a Kiernan Shipka, né? Que inclusive tá no Longlegs. Ela faz aquela moça que tá no asilo, né? Que tava em coma, parece, e acordou. Que é a filha do Don Draper no Mad Men. Tem aquela Lucy Boynton. Eu vi esse filme e eu gostei. O primeiro filme dele, ele já começou com essa visão. Você sente um pouco, né? Eu acho que nesses filmes anteriores dele, o que mais tem um pouco a ver com o Longlegs é esse primeiro, Black Coat's Daughter. Aí depois teve esse outro que ele fez, né? Pra Netflix. De novo com a Lucy Boynton, né? E a Ruth Wilson, né? Que tem uma moça que é um fantasma numa casa e tal. Um filme bem poético. Acho que isso, inclusive, também no Maria e João, ele também tem. Ele é meio lírico, né? Mesmo quando ele faz terror e coisas assustadoras e tal, eu acho que o interesse dele é mais por esse lado, assim, do lirismo do que da história e do que tá acontecendo, e não só de empurrar a trama pra frente, né? E juntar os pontos e tal. Acho que ele, se coisa fica desamarrada e tal, ele não afeta, eu acho, né? A impressão que me dá. E eu sei que o filme que vem dele, ano que vem, já tá sendo feito, né? É uma adaptação de uma historinha curta do Stephen King chamado The Monkey, que eu acho que é uma história que tem, tipo, 3 páginas, assim, aqueles macaquinhos de corda que bate os pratinhos, né? Fica tá. É uma história curtíssima que é o próximo filme dele, né? Eu tô bem curioso. A história é um pouquinho mais longa. Ela não é curtinha tanto assim, não. É um conto, mas eu acho que é um conto mais ou menos, não é uma novela, um conto gigante, né? Igual The Body, por exemplo, né? Stand By Me, mas é um conto, assim, normal. Acho que deve ter umas 30 páginas. Ah, tá. Então eu viajei. Que eu não sei, eu não lembro se eu li ou não. Não lembro
de qual antologia era, porque eu já li vários desses do Stephen King de antologia de contos, e esse do The Monk eu não lembro. Eu te falo, The Skeleton Crew, não sei em português. Acho que eu não li esse aí. Boa, vou até anotar. Eu li recentemente, por isso que eu lembro. Bacana. Mas é isso, né? Eu sou bastante fã dele. Realmente eu acho que a campanha publicitária aumentou muito a expectativa em cima do Longlegs e pra mim a presença do Nicolas Cage, né? Mas eu vi uma vez, quando estreou no cinema aqui, e agora pro podcast também revi ontem. E pra mim não perdeu o brilho tanto, né? Porque eu sei que, por exemplo, o Igor tava empolgadaço, assim. Aí quando ele foi rever, ele meio que só viu o lado, as falhas um pouco, os buracos que tem no filme, na trama. Bora começar a falar então, assim, dos temas do filme, o que você não gostou, por exemplo, o que ele deixou faltando, né? Lembrando, né, que mesmo desses 4 filmes que ele fez, todos são muito bonitos, né? Então, mesmo que, assim como o Igor, você se decepciona um pouco, eu acho que é um filme que você pode ver no mundo até, de tão bonito que ele é, né? Esteticamente, né? Isso ninguém tá debatendo, né? Mas, realmente, talvez alguns elementos da história que não se desenvolvam certo, não caminham direito, numa direção, assim, que você consiga acompanhar e não sei se, realmente, como o Igor falou que tem que ter um site e tal, tem entrevistas, eu não vi nenhum desses materiais extras e eu curti o filme, mas realmente, se você é o que você quer realmente entender exatamente os detalhes, talvez o filme não se baste por si mesmo, né? Só ele. Ele é bem vago, né? Nesse sentido. Mas então, Igor, o que fez você se decepcionar um pouco entre sua primeira e a segunda vez e bora já começar a falar do filme em si, dos temas dele? Bom, antes de mais nada, uma das coisas que eu gostei do filme, né, o filme ele é ambientado nos anos 90, né, e isso é colocado de uma forma bem sutil, o que me agradou bastante, né, porque ele não tem, assim, aquela 1993 ou qualquer coisa assim, sabe, escrito na tela, assim, sabe, dizendo logo de cara, assim, olha, esse é um filme que ele não se passa nos tempos atuais, ele se passa 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. Você vê isso sutilmente em certos elementos cenográficos do filme, como, por exemplo, né, no escritório do Blair Underwood, né, você tem lá o retrato do Bill Clinton, né, que devia ser então presidente, né, na época. Mas assim, além disso, além dessas pequenas referências aos anos 90, o filme ele tem uma vibe anos 90. Assim, ele lembra um pouquinho os filmes do David Fincher, né? Aliás, o filme, ele meio que, já falando aqui um pouquinho do que eu não gostei, eu acho que o Longlegs ele tenta ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, kudos para aqueles filmes assim, que são ambiciosos, né, que eles têm vontade de ser muito mais do que simplesmente um filme de gênero, muito mais do que simplesmente um filme de investigação policial, muito mais do que ser apenas mais um filme sobre serial killer, mas eu acho que às vezes eles acabam tropeçando um pouquinho nessa ambição deles e acabam sendo mais presunçosos do que qualquer outra coisa. Kudos, né, assim, palmas, né, palmas para essa ambição do Oz Perkins, mas eu acho que o filme talvez ele acabe sendo um pouquinho pretencioso, assim, no sentido em que ele faz referência a esse quase que subgênero dos filmes policiais, né, que foram muito proeminentes nos anos 90, que esses filmes de investigação policial em busca de um assassino. A gente tem vários filmes dos anos 90 que fazem isso. Eu acho que Silêncio dos Inocentes e Seven, né, sejam os exemplos mais populares, né, que vêm mais facilmente à mente quando a gente pensa nesse tipo de filme. Então, o filme ele tem uma vibe meio assim, sabe? Ele tem uma coisa meio David Fincher, que por um lado é bom, porque isso meio que situa você mais ou menos aonde que você tá. Beleza, eu tô assistindo um filme de investigação policial, mas ao mesmo tempo ele também, né, tem esse elemento da nostalgia que eu já tô um pouco cansado de ver no cinema atual, que parece que o cinema atual ele tá perpetuamente nostálgico ao cinema que foi feito nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, então assim, sabe, o filme bom hoje é aquele filme que faz referência ao cinema de uma certa década, de tempos atrás. Isso eu acho um pouco cansativo, então assim, é bom, mas é ruim, eu tenho uma relação meio ambígua com isso, né, mas eu acho que o filme ainda assim, ele faz isso muito bem, mas aí no final ele tenta subverter isso, assim, sabe, você acha que vai ser, de fato, assim, quando você está confortavelmente assentado na ideia de que esse vai ser mais um filme de investigação policial, em que toda a trama gira em torno do mistério de um serial killer, que ninguém sabe direito aonde que ele está, por que ele está fazendo o que ele está fazendo, quem é ele mesmo, e o filme ele vai te encaminhar para um desfecho disso, né, para responder todas essas perguntas, e aí no final ele meio que tenta fazer uma coisa diferente, faz de certa forma, mas não faz de um jeito, a execução é um pouco estranha, tem essa grande revelação no final que, olha, não era o Longlegs, era a mãe. E aí misturado com esse elemento sobrenatural, que eu gostei, mas que eu achei muito pouco desenvolvido, ficou meio que jogado no ar, sabe? Tipo, tem um demônio por trás disso tudo. E eu achei, tá legal, várias ideias boas, mas meio pouco desenvolvidas, e isso me deixou meio assim. Foi isso que eu não gostei do filme. Eu acho que o Oz Perkins, em termos de plot, em termos de jornada do personagem, em termos de narrativa, ele usou alguns artifícios, ele disfarçou o filme dele de investigação policial dos anos 90, meio David Fincher, assim, sabe? Meio Seven, meio Zodíaco e tal. Mas
mas no fundo o filme é uma tragédia grega. Porque eu acho que, por exemplo, a investigação policial não importa, se você pensar bem no filme como um todo, não importa muito, porque tudo está ajudando a protagonista a resolver o mistério. O próprio Longlegs, ele entrega uma carta especificamente só para ela, não é uma evidência deixada numa cena do crime, que permite que ela descubra esse código dele, né? Ele meio que deixa a chave com ela, né? Ele ajudou ela a resolver, né? E essa habilidade meio vidente que ela tem, com certeza foi uma habilidade que ela ganhou desse encontro que ela teve com ele em primeiro lugar, né? Quando ela era criança. E aí a mãe dela fez o pacto com ele, fez uma boneca parecida com ela, com uma bolinha, né, na cabeça da boneca, e essa boneca, como se fosse uma boneca que magicamente apaga a memória dela. Então, o filme inteiro é um filme que a protagonista ela vai gradualmente descobrindo quem ela é. Muito parecido com o trama de uma tragédia, como o Édipo. O Édipo, ele, gradualmente, a narrativa vai levando a ele a descobrir quem ele realmente é. Tanto é que tem faz parte da estrutura clássica da tragédia, o reconhecimento, né? Com letra maiúscula, né? O personagem, ele se reconhece como o grande causador de um destino que já estava traçado e inevitável, e ele é o protagonista daquilo, e ele descobre só pré-tragédia, né? Tem um momento antes de todas as mortes, né? Antes de toda a tragédia em si, da catástrofe, o personagem se reconhece, né? Nossa, Édipo, né? Eu sou filho do Laio e eu estou casado com a minha própria mãe. E no filme tem um momento claro, né? Em que ela tem esse reconhecimento, que é quando a mãe explode, né? A bolinha que estava na cabeça da boneca, e até sai uma fumacinha da cabeça da Michael Monroe, e é aí que as memórias voltam completamente, e ela sabe quem ela realmente é, né? Ela descobriu tudo, a mãe dela realmente fez um pacto, né? Com Longlegs e com o demônio para que ela pudesse continuar vivendo, né? Mas o filme inteiro, eu não senti assim que era um filme clássico de investigação, porque ela não... Exatamente, o Longlegs, como o Felipe falou, ele entregou tudo pra ela. Ele se entregou, ele tava lá no meio da rua esperando a polícia pegar ele, com mala e tudo, sabe? Com mala e cuia. Com mala e cuia. Então ele... E aquele final onde ela tem que matar a mãe, a própria mãe, ela mata a própria mãe no final. Um tiro na cabeça. É muito típico, né, de tragédia, sabe? É bem grego, é bem dramático. Eu tava já esperando a hora que ela ia arrancar os próprios olhos. O que ia acontecer depois? Sabe, como é que ela ia se punir depois? Então, eu achei isso muito interessante no filme. Eu acho muito legal que ele usou artifícios de filme de procedural, de procedimento policial e investigação, mas na verdade ele contou uma história de uma tragédia familiar. Agora, eu achei, nesse ponto, não entendi o porquê, do ponto de vista narrativo, que realmente completaria, fecharia bem o filme. Eu ia perguntar isso pra vocês. Se ela conseguisse explodir a cabeça da última boneca, que é a boneca que realmente se parece com a filhinha do outro policial, do Blair Underwood. Ela tenta atirar, mas não sai bala nenhuma, né? E a boneca continua lá. E aí acaba o filme. E a gente não sabe se a menina vai estar presa a essa boneca, né? Presa ao feitiço demoníaco, igual a outra no hospício ficou, né? A vida inteira presa, né? Porque a boneca estava lá, na casa, enterrada, né? Então ela ficou presa a esse feitiço, né? Ligada a essa magia negra a vida inteira, né? E aí o filme termina sem a gente saber se ela ia conseguir libertar a menina daquilo. Então o que vocês acham disso, desse final ambíguo, assim? Diegão, eu concordo com tudo isso que você está falando, exatamente. Tudo isso, eu acho que a sua análise é perfeita, né? Eu acho que o filme ele usa assim, essa fachada de filme de investigação policial para poder contar uma outra história que é mais profunda e que é mais interessante. Mas assim, minha única questão é que eu não achei isso muito bem amarrado no final das contas. Mas eu concordo com isso, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o filme, ele no fundo é uma tragédia, né? Ele tenta ser uma tragédia, né? Além de ser um filme de investigação policial. Só que ele não consegue ser muito bem direito, na minha opinião. Assim, eu achei a execução disso assim, meio mal ajambrada no final. Mas nesse quesito, assim, ele tentar ser essas coisas, sim, sem dúvida, né? É um filme de horror inteligente, né? Assim, eu acho que ele tem subtexto, né? Eu acho que a gente não pode tirar isso dele, não. Agora, quanto à sua pergunta, Diegão, eu não sei, eu também tenho minhas dúvidas assim, a respeito do que aconteceu no final, porque a gente vê que a personagem da Michael Monroe, ela aponta de fato a arma dela para a cabeça da boneca, mas ela, não sei, parece que ela desiste de atirar na cabeça da boneca. Então, eu não sei se essa ação dela, literalmente nos últimos segundos do filme, indicam talvez assim, um certo aceno que ela está fazendo quanto ao papel da mãe dela na história toda. Será que isso seria um possível indicativo de que ela, a partir de agora, vai seguir os passos da mãe dela?
de que ela, de certa forma, fez a escolha, né? Crimson ou Clover, seja lá qual desses dois elementos é o diabo. Será que ela escolheu, então, Crimson? Sabe? Ou seja, vai seguir os passos da mãe dela e vai ser uma acólita do demônio, ou alguma coisa assim? A gente não sabe. Ou se realmente ela estava só ganhando tempo. O que estava se passando na cabeça dela no final? Isso não fica muito claro. Assim, isso não fica muito claro, mas assim, eu gostei desse elemento. Dessa falta de clareza nesse sentido, nesse momento do filme. Você não sabe que, de fato, qual o caminho que essa personagem vai tomar a partir de agora. A gente teria que ver a continuação. Né? Não, Deus me livre. Long Legs 2, não. Mas, não vai ter, não. por favor, não. Chega de continuações. Chega de franquias. Né? Daqui a 10 anos a gente vai estar falando da franquia Long Legs. Não, por favor. Mas isso eu achei interessante, assim, sabe, tipo, essa ambiguidade. Pra mim, em geral, é bem... Esse filme todo, ele vive e morre na ambiguidade, né? Ele não se compromete com nada. Inclusive, eu acho, pra mim, fica vago e ambíguo, inclusive, se realmente tem um elemento sobrenatural ou não, né? Porque essa presença demoníaca pode ser simplesmente Porque, inclusive, uma coisa que a gente tem no filme é que a gente volta e meia aparece uma silhuetinha de um demo, assim, né? A gente vê na garagem lá no covil do Long Legs, ou a moça tá lá na casa dela de madeira, lá ela olha pra janela e tem uma pessoa lá, que é o Long Legs, e atrás dele você vê a silhueta do demo, você vê vários momentos ao longo do filme, né? Mas eu não sei se isso tudo, pra mim, é ambíguo até esse elemento das bolinhas e não sei o quê, porque uma coisa que esses assassinos em série têm é todas essas crenças meio relacionadas ao processo do que eles fazem, né? Por exemplo, o Long Legs, ele tem essa coisa que é bem comum nos serial killers, pelo menos na ficção, né? De ele só mata a família quando tem uma filha menina que faz aniversário no dia 14. Isso tudo tem uma certa lógica interna lá na loucura dele, mas eu não sei se isso quer dizer nada, né? Assim como eu também não sei se essa bola quer dizer nada. E aquela hora, por exemplo, que a gente viu o filme, que é a Alicia Witt, que é a mãe da protagonista lá, dá o tiro na boneca da filha e sai a fumaça da cabeça da filha, pra mim, não sei, aquilo pode ser algo meio abstrato, meio imaginário e não necessariamente que realmente tem um elemento sobrenatural mesmo. Pra mim, a ambiguidade é o que o cara quis fazer, então realmente não responde. E o fato que o final é ambíguo também, eu acho que se você forçar o Osgood Perkins, talvez ele mesmo não tenha uma resposta, né? Se ela realmente não atirou na boneca, porque isso significaria destruir esse último elo com a mãe dela, se tem um elemento sobrenatural mesmo lá que impediu ela, porque realmente parece que aquela família tá toda meio hipnotizada, né? A mãe, o pai, que assume esse papel de assassino, né, no final, que mata a esposa na cozinha, e a filha que ignora tudo de uma maneira meio hipnotizada também, né? Mas eu não sei o quão real é isso, né? Ou se é magia, ou se é simbólico apenas, né? E pra mim isso é de boa, né? Não me incomoda que você não fica completamente claro, mas pra mim é um pouco o elemento dela com a mãe dela, né? Ela não atirou porque é uma coisa dela com a mãe dela, um último elo, assim, né? Você sabe que essa fala sua é interessante porque quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei meio com raiva, fiquei assim meio bravo com o filme, quando o Nicolas Cage começa a falar Hail Satan, né? Salve o demônio, porque eu acho que entrega muito, né? Fica muito óbvio, porque estava o tempo todo se referindo ao Satã de uma forma muito simbólica, né? Eu achei muito legal, muito interessante que é o homem lá embaixo, que você desce a escada, the man downstairs. Eu achei ótimo isso, é super ambíguo, interessante, sabe? Pode ser perfeitamente entendido como um homem que fica no porão ali, sabe? De verdade, arquitetando tudo. E aí quando ele, antes de morrer, fala Hail Satan, eu fiquei, porra, ficou meio óbvio, né? Ficou, pô, que saco. Aí depois, quando eu fui ver os vídeos sobre o filme, tá? Eu vi que tem todas essas questões de ter uma sombra, né, do demônio em algumas cenas, assim, muito escondidas, assim, sabe? Imagens subliminares do demônio e tal. Então, realmente é um filme sobre um homem que servia de intermediário, né? Ele não era realmente um assassino, ele era só um intermediário entre o demônio e suas práticas, né? E acho que isso talvez enfraquece um pouco o filme, porque eu prefiro muito mais quando o assassino, ele é mau mesmo, ele é mau, ele é responsável pelas próprias ações. Por isso que eu não gostei, por exemplo, do Joker, do Joaquin Phoenix muito, porque responsabiliza muito a sociedade e a estrutura de hospício, sabe? E com a maneira como ele cresceu e o tratamento que ele recebeu da mãe. E pra mim o Joker é um dos maiores vilões porque ele é uma esfinge, né? Ele é uma cifra, ninguém sabe o que ele é. E ele é mau porque ele é mau e acabou. Ele é um criador do caos. E eu achei que o Nicolas Cage ia meio por esse caminho nesse filme. Mas não, ele é só um fazedor, um construtor de bonecas que serve de condutor para as ações do Satã.
Mas essa é uma das minhas maiores implicâncias, né, com o filme. Eu acho que o filme, ele, você falou assim, sabe, o momento que ele fala Hail Satan, não precisava realmente mesmo não são o tempo todo, né, assim, sejamos justos com o roteiro do filme. Mas nesses poucos momentos que o filme, ele meio que fala pra você, em inglês tem uma expressão que é ótima pra isso, que é plot dumping, que parece, assim, né, porque o roteirista, ele meio que tava cansado, não sei, tava com dor de cabeça, assim, tipo, eu tô cansado de ficar demonstrando o que eu quero dizer, eu vou ter um personagem aqui que vai falar, que vai explicar pro público o que tá acontecendo, como é que são as coisas e o que vai acontecer. E isso é o plot dumping. Eu acho que o filme, ele tem isso certas horas, e são os piores momentos dele mesmo, sabe? Ele é muito sugestivo, nessa primeira hora dele, 1h20 dele, sabe? Tudo é muito sugestivo, você não tem uma visão clara de nada, mesmo essas visões, né, de Satã nas sombras, assim, sabe? Tudo isso, assim, sabe? É um cinema quase impressionista esse do Ross Perkins, né? Assim, a forma que você vê indicações disso aqui e ali, em movimentos de câmera, em enquadramentos, na fotografia, na luminosidade, na paleta de cores que é excelente, na trilha sonora, sabe? Em certas visões que parece que a personagem da Maika Monroe tem em certas horas, porque ela tem umas visões de umas cobras, né, num fundo vermelho. Então você tem isso aqui e ali, e eu acho que isso é muito bom. Mas aí, mais ou menos assim, por volta de 25 minutos pro filme acabar, ele meio que cai numa verbosidade de blá blá blá, é isso aqui, é Satã, foi isso que rolou e aconteceu e tudo mais. E eu fiquei meio que caga com o filme, um pouco, né? Por isso que eu tô falando assim, tipo, é um filme que ele pretende ser muitas coisas, mas no final das contas fica meio mal ajombrado por conta desse 1/3 final dele, que eu não achei muito bem montado. Tem o Longlegs, né, que é o personagem do Nicolas Cage, falar, né, abertamente Hail Satan, quebra um pouquinho a magia da coisa, porque até então você já tinha sacado que ele é satanista, ou pelo menos assim, não satanista, né, mas que ele tem alguma ligação com o oculto, que tem alguma força supranatural trabalhando ou observando esses protagonistas, essas pessoas que estão envolvidas na investigação desse crime. Você tem indicações disso aqui e ali. Pela própria personagem da Maika Monroe, logo no começo do filme, quando ela acerta logo de cara qual a casa onde o assassino que eles estão procurando está escondido. Que não é o Longlegs, né? É um outro assassino, né? É um outro assassino. Então, quando ela tem essa intuição quase que, sobrenatural, de onde que esse cara pode estar, você já tem aí, tem alguma outra coisa, tem outras forças aí trabalhando para que essa trama aconteça. Não sei, não precisa dar o nome, sabe, de Deus ou Satã ou o que quer que seja, mas o Ross Perkins, ele vai dando apenas indicações disso, sem explicar muito bem, o que eu acho ótimo, para no final ele querer dar uma explicada e a explicação dele ser meio ruim, sabe, ser muito aquém daquilo que ele construiu nos primeiros 2/3 do filme. Eu, sinceramente, não gostei. Eu acho que o filme, ele tem uma premissa muito boa, sabe? Essa história do Longlegs, um assassino em série, mas ele nunca está, de fato, nas casas onde os crimes acontecem. Ele convence as pessoas, mais especificamente, isso é uma coisa que a gente podia conversar a respeito, ele convence pais de família a matarem o resto das famílias. E as famílias é sempre o pai, a mãe e uma menina. Então, o que o Longlegs faz para que esses homens, de repente, matem as mulheres da família dele? Uau! Isso cria toda uma série de expectativas para que, no final, a explicação é essa? Era Lúcifer, então? Por trás disso tudo, porque Lúcifer odeia as menininhas que estão fazendo aniversário? Porra, Lúcifer, você não tem mais nada que fazer no inferno? Não sei, eu achei meio meia bomba. Eu queria falar desse tema, esse grande tema do filme. A gente fica falando de detalhes, né, de trama, o personagem é satanista ou não, etc. E eu queria que a gente descesse um nível, né, pro andar de baixo, onde está o homem lá embaixo, e a gente vê esse elemento que é um mundo de mulheres, né? É a protagonista e a mãe dela, e não tem um pai. Inclusive tem uma teoria que eu desenvolvi no filme, que tem uma ausência de pais, né, no filme de homens, e a presença do... filha da puta, bem na hora que eu tô falando. Pronto, é hoje que esse cachorro morre. Vou sacrificar ele pro diabo, velho. Mas então, é um mundo feminino, né? A protagonista, que tem essa intuição, a mãe dela, que é uma figura meio ambígua, meio vaga, assim, meio estranha. Tem o chefe, né, o superior dela, mas é um mundo onde tem uma ausência de pais, e os pais que existem são esses destruidores de família, né, assassinos. E o mais próximo de uma figura paterna dela a gente acaba vendo é o Longlegs, né. Fica até uma dúvida na minha cabeça se ele era o pai dela, talvez, não fica claro. Mas eu sei que, por exemplo, naquela cena do começo que ela tem que fazer uma associação livre de imagens, meio Blade Runner, assim, que ela tem que ver um slideshow assim de quadros abstratos e falar palavras, né, ela fala coisas que vão,
pistas do filme, né? A primeira palavra que ela fala é câmera, que além de ser a câmera fotográfica, é o nome daquela família, né? Da menina que tá no hospício, né? Ela diz câmera, mesa, pernas, legs, né? Tiger, door, mother, father. E quando ela fala father, é aquele triângulo invertido para baixo, que é o símbolo dele, né? Então ele, mesmo que não seja literalmente o pai dele, ele é uma figura paterna no filme, né? Então tem esse elemento dela mulher, esses homens, esses pais que estão lá só para matar todo mundo, né? Essa visão masculina destrutiva, né? Eu acho que esse é o tema do filme, né? Não em detalhe de trama, mas esse é um grande tema, né? Esses homens e a sua violência e ela como mulher lidando com isso, né? É interessante que cada um formulou a pergunta de uma maneira mais ou menos levemente diferente, né? E a maneira que eu fiz esse questionamento, eu falei, bom, então se o filme está entregue que é Satã, digamos que então realmente, na realidade do filme, Satã existe e ele está realmente ali agindo por meio do Nicolas Cage, por meio do Longlegs e por meio da mãe da Maika Monroe. Eu me perguntei isso, por que o Satã, mesma pergunta que o Igor fez mais ou menos, né? Por que o Satã odeia, por que ele ataca especialmente famílias com filhas, em casinhas brancas, no meio do rural? Ele realmente, assim, odeia, sabe? Ele quer destruir esse núcleo familiar, a família, numa casa e num ambiente em que tudo parece lindo e perfeito de fora, e calmo e tranquilo, né? Ele quer ver isso completamente invertido. Completamente. A imagem de um pai de família nessas casas, no subúrbio das cidades americanas, assim, então na área rural, a imagem de um pai realmente matando a família desse jeito, né, esfaqueando 1000 vezes, né, com machado, né, é realmente uma inversão absoluta, completa, né, de um arquétipo familiar bem tipicamente americano, né. E Satã, sabe, odeia isso tudo. Então, eu acho isso estranho, de fato, né? Uma coisa específica. E isso acontece em muitos filmes de horror. Eu ia perguntar isso pra vocês também, né? Que em muitos filmes que tem de demônio ou então de possessão, né? É sempre uma família. E sempre tem crianças envolvidas. Por que no nosso imaginário coletivo o demônio sempre vai atrás das famílias, né? É porque tem esse elemento de que a base da sociedade é a família, né? E tem um elemento meio conservador um pouco com isso, mas, né, não deixa de fazer sentido, né? Que a sua família é onde você pertence, né? É onde você começa a sua vida e onde você sempre está voltando, né? Ao longo da vida. Então, se você quer destruir a humanidade, se você quer destruir a sociedade, você começa pequeno, né? Em vez de tentar atingir um indivíduo, você vai e destrói esses núcleos básicos, né? Eu acho que o Exorcista, inclusive, fala isso, né? Tem um elo bem direto desse filme com o Exorcista na figura do padre Merrin, né? Que eu acho que ele tem uma hora que ele tá explicando, né? Que não é pra ouvir o que o diabo fala, né? Que o diabo é mentiroso e ele engana. E ele ataca realmente crianças mesmo, né? E o prazer e tal. E a meta do diabo é isso, né? Sabotar essa relação que você tem com os seus entes queridos, né? É algo assim, não tô parafraseando bem vagamente, mas é isso, exatamente isso que o diabo não quer, né? Ele não quer essa união entre as pessoas, né? Ele quer que tudo desabe, né? Então você parte a partir da família, né? Nessa visão meio cristã do diabo, né? Que não é o que os satanistas autênticos, né? Que não tem nada a ver com isso, acreditam, mas é uma figura muito tentadora, né? Pra uma história de terror, né? O diabo é, tipo, perfeito, não tem como ser pior, né? É o pior do pior. Isso é um elemento, assim, sabe, quase conservador, assim, sabe, de muitos filmes de horror, sabe? Muitos filmes de horror bons, inclusive, mas alguns não tão bons, sabe? A família, ela é vista como esse locus privilegiado da conservação dos valores da moral da sociedade, sabe? Então, claro, se o demônio, ele quer destruir o mundo, ele vai começar destruindo justamente esse local altamente carregado de simbologias que é a família. Agora, assim, o que me surpreende no Longlegs é por que essas famílias especificamente, por que essa configuração familiar, né? Porque não é qualquer família. É essa família que tem uma menina que vai fazer aniversário no dia 14. Fazendo as minhas pesquisas a respeito do filme, eu sei que em algum lugar na internet, né, seja no TikTok, seja no YouTube, seja em interpretações, seja em, sei lá, entrevistas com os atores e com os realizadores do filme, isso é explicado. No filme isso não fica muito bem claro. Quer dizer, aliás, no filme isso não fica claro de jeito nenhum. Não me incomoda muito, mas assim, me perturba se isso vem justamente associado com uma série de outras coisas que também não tem muita explicação e que ficam meio que a serem desenvolvidas, mas que não são desenvolvidas no filme. Eu acho que tem uma metáfora aí também a respeito de crescimento, né, a respeito de amadurecimento, talvez mais especificamente a respeito do amadurecimento de mulheres, porque a Maika, né, ela, assim, a personagem dela, né, é uma sobrevivente, de certa forma, né, sem saber, ela sobreviveu ao Longlegs, ou seja, ela é uma menina a qual foi
dada a oportunidade de crescer. Querendo dizer que o demônio, ele não dá essa oportunidade a todas as pessoas. Ou pelo menos assim, o demônio, a vida, né, o mundo, não dá essa chance para todas as meninas, né? Tem algumas meninas que elas não crescem. Ou seja, elas morrem, né? Elas são mortas antes. E a última imagem que você tem delas é essa imagem delas pequenas, né? Como se fossem bonecas, né? Então o Longlegs, ele chega e fala assim, sabe, tá aqui a sua filha do jeito como ela será para sempre. Versão ideal dela, né? É o ideal, como se fosse o ideal dela, assim. É interessante até pensar, assim, sabe, tipo, agora eu esqueci aonde que eu vi isso, assim, mas o Longlegs, em 2 ou 3 ocasiões, né, ele grita cuckoo no filme. Talvez seja uma super interpretação, né? Mas isso é um destrinçamento simbólico que eu achei interessante, né? O cuckoo, ele é justamente um pássaro que ele chega e ele vai no ninho de um outro pássaro, ele derruba um dos ovos do ninho e ele coloca um ovo dele, né? Para que a mãe choque os ovos dela, mas choque também o ovo do cuco. Mais ou menos como o Longleg faz, né? Ele chega e ele coloca meio que uma filha substituta dentro daquela casa. Sabe, olha, você tem uma outra filha. E a gente vê isso naquele flashback fantástico da Carrie Ann Cameron, quando ela tá lembrando do pai dela e da mãe dela. Aquilo pra mim é uma das melhores sequências do filme. Aquela sequência eu achei fantástica. E aquilo pra mim é o Oz Perkins trabalhando naquilo que ele tem de melhor, de mais autoral, né? De mais surreal, de mais inquietante. Então o Longlegs, ele faz isso, ele coloca o ovo dele lá, depois ele vai embora, né? Ele coloca essa filha substituta, ou seja, ele perturba a harmonia daquela família, né? Colocando isso, mas ao mesmo tempo, o que isso tem a ver com esse satanismo luciferiano que ele diz ser um representante, sabe? Por que especificamente isso? Quando você pega essa linha, assim, sabe? Tipo, isso talvez seja uma metáfora para o crescimento prejudicado das meninas, que no fundo os pais não querem ver as meninas crescendo. Isso tá naquela fala da menina, né? Quando a Maika Monroe vai no quarto dela e ela nota, assim, porque tem um bercinho lá, aí a menina fala assim, sabe? Tipo, meu pai coloca e deixa isso aqui, né? Porque ele não quer que eu cresça muito rápido, sabe? Mas eu vou crescer de qualquer forma. Ou seja, é um desejo, né? Da família, né? Do pai. Minha filha, eu não quero que ela cresça. Eu quero que ela sempre seja minha menininha. Mas a única forma dele fazer isso é matando ela. Né? Uhum. Nesse seu diálogo aí, você me trouxe à tona os outros 2 filmes que a gente falou nessa temporada de Casas Mal Assombradas, né? Quando tem esse flashback pros anos 70, né? Quase uma piada, né? Como o Oscar Perkins situa você no tempo, né? Que no presente do filme no escritório do FBI tem sempre uma foto do Clinton. Aí quando volta pros anos 70 tem uma foto do Nixon numa parede lá da casa dos Câmara. E aí tem um momento que é claramente meio iluminado, né? Aquele pai lá, rural, que meio que enlouquece e mata um padre lá, a mãe, e vai atacar a filha, parece. E tudo sob aquela cruz, né? Claramente colocada bem no centro da imagem. E também essa ação do Longlegs, ele meio que é uma ação similar a que o Jack sofre no Iluminado, né? Esse incentivo a ser violento, a destruir a família, né? E isso que você acabou de falar, né? De manter o filho jovem matando ele é um dos elementos dos outros, né? Que é a mãe enlouquece e acaba matando os filhos. Ela não fez conscientemente e tal, mas meio que fez isso, né? Ela manteve eles crianças para sempre, né? Então são dois grandes temas já que são comuns a esses filmes da nossa temporada atual, que acho que é uma coincidência muito legal. É a manutenção do não querer que o filho envelheça, né? Amadureça, cresça, e o pai que essa figura que tem esse potencial de destruição, né? Não, achei ótimo essa observação do cuco, né? Do pássaro, que realmente confirma um pouco de que a grande figura paternal do filme, mais do que o Longlegs, é o próprio Lúcifer mesmo. Porque, de fato, as bonecas são as filhas do Lúcifer, que são colocadas no mesmo lugar dos ovos de verdade, né? Dos ovos que já estavam lá, do ninho. E aí confirma também essa associação, né? Que o Felipe mencionou entre o triângulo invertido, né? E a hora que ela fala pai, né? No teste de associação de imagens, né? Com palavras, a Maika Monroe ela fala a palavra pai quando aparece o triângulo, né? Como vocês falaram, né? E a gente nunca sabe quem é o pai dela, de fato. Como se o pai dela mesmo, de verdade, né? Ou então simbolicamente, sempre o pai dela é Lúcifer, né? Ela foi dada à luz naquele momento em que o Longlegs apareceu, e aí naquele momento ela vira filha de Lúcifer, basicamente, né? Então eu achei ótima essa observação, mas assim, a gente está se aproximando realmente muito de uma interpretação mais profunda sobre o filme, né, talvez, né? Eu queria realmente pensar um pouco mais sobre essa metáfora que o Igor falou sobre a filha que nunca cresce, né? Porque como se o diabo, né, como se o Lúcifer quisesse famílias para ele, como se ele realmente quisesse ser o pai, substituir o pai. O pai de verdade enlouquece e aí todo mundo morre, e aí eu fico viajando aqui, fico imaginando que essas famílias todas vão pro inferno, e aí ele tem lá uma coleção de famílias pra ele lá onde ele mora, né, o Lúcifer.
Por que realmente uma pergunta, assim, por que o Lúcifer tá fazendo todo esse esforço, né? O Igor perguntou, assim, caraca, não tem o que fazer no inferno? Até porque na crença cristã, né, até onde eu entendo, né, tem esse elemento familiar do lado de Deus, né? Tem o Pai, o Filho, Jesus, tem um elemento de pai e filho nítida, né? Deus Pai, né? Mas Satã não é pai de nada, né? Então, realmente você tem razão, né? Ele talvez não tenha um Jesus, não tem um filho. Tem essa ideia do anticristo, mas é uma ideia meio recente, não é algo, não é uma crença milenar como Deus é, e Jesus, por exemplo. Então, realmente, ele não tem, né? Esse elo familiar que Deus tem, por ser o pai de tudo e de todos, o diabo não é, né? Ele é um anjo caído apenas, então, realmente, acho que tem algum sentido, né? Nele querer ter uma família própria dele, né? Então, ele odeia a família por isso, talvez, também. Que é um símbolo do que Deus tem que ele não tem, né? Família, paternidade, algo que Deus tem que ele não tem. Pois é, essa sua fala aí foi ótima, Felipe, porque me fez ter uma ideia aqui, né? Já que a gente está pensando, né, a família, né? Assim, a gente está pensando a respeito desse filme, utilizando, né, esse símbolo, né, esse grandíssimo símbolo que é a família, né? De fato, você falou uma coisa muito certa, assim, Lúcifer, ele não é pai de ninguém. Lúcifer, ele é um filho desgarrado, ele é um filho que ele perdeu a família dele. Ele está tentando recuperar a família que ele já teve algum dia. Ou seja, Lúcifer, né, entrando aqui um pouquinho, quer dizer, sem querer entrar muito, mas entrando aqui um pouquinho em teosofia cristã, o grande sonho de Lúcifer é reconquistar o paraíso, ou seja, voltar para o paraíso, sair do inferno, né, e voltar. Teosofia selvagem, pois é, a gente já abandonou o momento psicanálise selvagem para fazer agora o momento teosofia selvagem, né? Então, o grande sonho do Lúcifer é justamente reconquistar o paraíso, ou seja, voltar ao lar familiar dele. Mas só que é um sonho impossível, ele não consegue, né? Por mais que ele se infiltre nesse lar de uma forma, sabe, escondida ou subversiva, que é o que ele literalmente faz, né, inclusive. Né? A gente pode ver o Longlegs como uma espécie de pai substituto, né, da personagem da Maika Monroe, mas ele também tem um quê de irmão desgarrado dela, né? Porque aonde que ele tá esse tempo todo? Ele tá no sótão da casa da mãe dela. Então, tem um estereótipo cultural aí, se você parar pra pensar, sabe? Nessa figura do filho, que ele nunca sai de casa, né? No filho, que ele é meio que um vagabundo, ele não tem um trabalho, ele não tem uma ocupação específica, ele tem um trabalho que não é muito bom, que não paga muito bem, e ele fica morando assim, sabe, tipo, ad infinito, ad eterno, na casa dos pais, ele nunca sai da casa dos pais, ele tem um quarto, né, um sótão, ou seja lá, um porão onde ele fica o tempo todo, aí tem as coisas dele, e você vê o quarto dele, inclusive, é muito interessante você ver a decoração do quarto dele, né, assim, tem várias informações a respeito do Longleg dentro desse quarto, né, ele tem pôsteres de várias figuras do rock, especificamente nos anos 70, especificamente, assim, do movimento glam rock, você vê que tem um pôster do Mark Bolan, né, tem um outro pôster do Lou Reed, e a cara do Longlegs é toda plastificada. Você pode imaginar que, de repente, o Longlegs, ele pode ter sido, não sei, um glam rocker, psicodélico nos anos 70, que tentou sucesso, que tentou entrar numa banda, que tentou tocar guitarra, mas não conseguiu fazer nada disso, né, que deformou a cara dele de plástica, e depois ficou besuntando ela de branco, uma coisa meio Michael Jackson. Ou seja, esse cara não deu certo nas ambições artísticas dele e acabou, como várias pessoas nos anos 70, né, acabou se voltando assim para formas alternativas de espiritualidade, religiosidade, descobriu o ocultismo, descobriu esse ocultismo satanista, né, esse left-hand path, né, o caminho do ocultismo, e acabou se tornando uma espécie de arauto, né, de Satã, ou o que quer que seja e tudo mais. É interessante você ver o Longlegs assim, dessa perspectiva. Então ele é um filho desgarrado que ele está tentando voltar, de certa forma, para casa, né, mas ele não consegue, ele está perpetuamente assim, preso nesse mundinho dele, que fica literalmente, assim, sabe, tipo, no porão, né, assim, the man downstairs, né, um homem lá embaixo, que pode ser tanto Lúcifer, né, pode ser tanto o demônio, como pode ser ele também. Ele pode ser o The Man Downstairs. Agora, uma coisa interessante, assim, sabe, tipo, esses pais matando as famílias, né? São famílias que moram sempre em áreas rurais, nos Estados Unidos. Pelo que eu entendi, o filme, ele parece que ele se passa no Oregon. Até onde eu sei, é um estado muito religioso, né? Eu não sei se é aquele The Bible Belt, né? Assim, o cinturão bíblico, né? Que eles falam, assim, sabe, tipo, os estados mais conservadores, mais religiosos, mais cristãos dos Estados Unidos. Não sei se o Oregon, ele passa por isso, mas, assim, enfim. São famílias eminentemente cristãs, né? Porque parece que a presença da igreja é muito forte lá, nesse local, entre essas famílias. Tem uma hora, assim, sabe, naquela entrevista, no final, que é uma cena fantástica, eu gosto muito dessa cena, que o Longlegs está conversando finalmente, né, com a Maika Monroe, em que ele fala que a essas famílias foi feita a escolha. Crimson and Clover, que a gente não sabe exatamente o que é, né? Crimson é a cor vermelha, um vermelho púrpura, né? Quase um vermelho escuro, e Clover é um trevo, né? Uma plantinha. Eu tentei ir atrás, né, do simbolismo dessas duas coisas, mas assim, mesmo na música original, né, Crimson and Clover, isso não tá muito claro, assim, parece que é uma coisa meio aleatória, mas enfim, né, você interpreta da forma como você quiser. Foi dada a essas famílias uma escolha, olha, faça isso ou faça aquilo. Essa escolha poderia ser, olha, sirva o demônio, você vai servir o demônio, ou então, se você não for servir o demônio, você vai acabar com você. Aí tem aquela fala
enorme dele, assim, sabe? Tipo, you're gonna destroy yourself or yourselves, you become a rag, né? Ele até canta um pouquinho. Rag! Dá uma cantada. vai virar tipo assim, uma esponja, né, de limpar o chão. O que seria essa esponja de limpar o chão? Seria assim, olha, já que você é tão religioso, sabe, eu vou te dar uma escolha. Abandona essa sua religião cristã e vira um servo do demônio. Você não quer fazer isso? Então você vai ter que matar a sua família para ela permanecer pura, para sua filha permanecer pura, para ela permanecer uma menininha inocente o resto da vida. Então, na verdade, esses pais, é uma coisa que me ocorreu há poucos minutos aqui agora. Esses pais, eles matam as famílias não porque eles ficam doidos. Assim, quer dizer, eles ficam doidos, sem dúvida nenhuma, eles ficam doidos. Mas não porque eles, de repente, ficaram maus, mas ao contrário, porque eles são homens bons, que eles querem preservar a família deles. O que faz sentido até, putz grila, faz sentido aquela fala aquele monólogo ótimo da Kiernan Shipka, quando ela tá lembrando da família dela, ela fala que meu pai, he was a good man. E é por isso que ele fez o que ele fez. Olha só que coisa interessante. Ele era um homem bom, e por ser um homem bom, ele matou a família dele. Ele matou a machadadas a esposa dele, matou aquele outro padre, e se eu estivesse lá na casa dele, ele teria me matado também. Porque ele é um homem bom. Olha só. Ou seja, porque ele não quis, então, seguir o caminho, vou chutar aqui, Crimson, de ser mais um servo do demônio. Eu não vou servir o demônio, não. Eu prefiro matar minha família. Eu prefiro fazer esse trabalho de limpeza e me tornar um rag, como tantos outros fizeram. Agora, a mãe da Micah, não. Ela falou assim, eu sirvo o demônio, eu salvo a minha filha, mas eu sirvo o demônio. Sabe, tipo, esse é o preço que eu pago. Eu gosto muito do que o Igor falou agora, de fato. E eu, do grupo aqui, né, eu realmente sou o único que tem filho. Fiquei pensando talvez outros possíveis motivos pelos quais o Lúcifer quer tanto realmente atacar e destruir famílias. E uma coisa que me ajudou foi o Igor ter falado que realmente ele sempre foi um filho, né? Um filho abandonado. Ele foi embora, ele foi mandado embora do paraíso, né? E o sonho dele é realmente querer voltar. Então o Lúcifer é um anjo caído sem pai, né? Que virou órfão. Eu fico pensando assim, uma coisa que acontece entre famílias, não todas as famílias, né? Mas um fenômeno que acontece dentro da família, que não acontece fora da família, talvez isso seja uma chave, assim, por que a família sempre é focada nesses filmes, que eu sei que acontece comigo, é que eu, por exemplo, eu seria capaz de dar a minha vida pelo meu filho, sabe? Se o demônio falasse pra mim, olha, ou você morre ou seu filho morre, na hora, muito facilmente, tranquilamente, não, pode me matar, eu quero que meu filho viva e cresça e tal, sabe? Não tem problema nenhum com isso. E a gente não faria isso por ninguém mais. E o demônio, ele entra na casa das pessoas, né, no filme, no Longlegs, hipnotiza e convence as famílias, e o pai acaba fazendo o contrário disso. É o inverso. Ele mata toda a família, né? A filha, a esposa. E agora que o Igor deu essa interpretação, uma interpretação realmente muito mais complexa. Porque como se ele realmente, mesmo enlouquecido, ele ainda fez uma escolha paternal. Ele entre ser o servo do demônio ou virar um rag, a grande maioria prefere, talvez, com uma forma de purificação, né? O assassinato como uma purificação. É como uma maneira de manter a família para sempre pura. Achei muito bom isso que você falou. Mas eu queria só colocar essa observação aí para vocês. Eu realmente... Isso é uma coisa muito profunda, muito potente, né? Que acontece em famílias que realmente são... Você realmente é capaz de dar a vida pelo outro. Agora, Clover, por exemplo, eu não sei porquê, mas talvez seja uma associação rasa, né? Mas eu associo com a terra, né? Com o verde. Então, o que você prefere? Você prefere ir pra baixo da terra? Morrer? Ou você prefere sangue? Ótima interpretação. Crimson é tipo carmim, né? E Clover seria o verde, né? Do trevo, né? Você prefere vermelho ou verde, né? Você ir pro inferno ou servir na terra, né? Como se fosse assim, né? Crimson, você morre e vai pro inferno. Vermelho, você fica na terra verde trabalhando pro diabo. Não tem outra alternativa no meio, né? Não tem liberdade. Inclusive, um elemento massa desse filme é que realmente o Nicolas Cage tá fazendo quase um exercício assim, de performance. Ele realmente é um serial killer bem glam rock. Ele fala quase cantando o tempo todo, né? Você não sabe exatamente o que ele tá querendo dizer, né? Ele tá... Então, uma hora quando ele oferece esse trato pra mãe, né? Você me deixa entrar agora e fica tudo bom, ou eu volto depois, eu volto sempre que eu quiser. Ele fala cantando essa cena toda e é muito legal, né? É super absurdo, né? Exatamente. Outra coisa legal que o Igor falou é essa associação que ele fez com o Longlegs ser tipo o irmão mais velho que tá lá morando no sótão da casa. Porque eu tive uma impressão meio infantil do Longlegs. Eu fiquei pensando assim, por que chama Longlegs, né? Que ele fala no início do filme, né? Quando ele aparece que, desculpa, eu tô usando meu Longlegs.
pra Maika Monroe pequena, criança, né? Aí ele abaixa e aí corta. Ou seja, ele meio que se coloca de uma maneira infantil. Ele se comporta de uma maneira um pouco infantil. E eu acho que cantar, né, e gritar é uma coisa meio que entra nesse espectro. Então é como se ele fosse um filho, né, de Satã, fazendo o trabalho do pai. Eu senti ele muito... Eu não consegui vê-lo como um homem, assim, malicioso, brabo, assim. Não consegui. Definitivamente, eu concordo muito com você. Eu acho que tem um quê de Michael Jackson, né, no Longlegs, não só pela cara branca dele, mas também assim, pelo fato de ele ser um adulto infantilizado, né? E o Longlegs, né, para quem não sabe, assim, pernas compridas, né, pernas longas, realmente assim, isso pode ser, entre aspas, o disfarce dele, né? Quando ele fala no começo do filme, né, hoje eu estou usando as minhas Longlegs, hoje eu estou usando minhas pernas compridas. Esse disfarce, que disfarce é esse? Disfarce de adulto, porque no fundo ele é uma criança também. Ele é uma criança que não conseguiu se desenvolver e crescer de uma forma sadia e normal, como o resto das crianças, e acabou interrompendo esse crescimento dele, permanecendo trancado dentro de um sótão literal e metafórico, né, que é a cabeça dele, e fazendo todas as coisas que ele acabou fazendo depois. E ele é tão nitidamente preso nessa infância, nessa juventude dele, que ele é todo anos 70, né? Apesar de que é 25 anos depois, né? Ele é obcecado com esse passado dele, né? Ele não foi além disso. Então eu acho que chegamos mais ou menos, né? Talvez, né? Numa interpretaçãozinha. Então, realmente essa escolha que o Longlegs, né, dá às famílias é justamente isso. Ó, você adora o demônio ou você morre puro. O que explica também agora uma outra coisa que eu não tinha entendido, mas que agora pensando a respeito, assim, faz sentido, essa fala da mãe dela. E acabou que a gente não falou da mãe. Eu poderia fazer um podcast inteiro sobre essa figura dessa mãe nefasta, que é uma figura que aparece em outros filmes do Ross Perkins também, né? A mãe nefasta, a mãe devoradora, que é uma figura assim altamente presente em contos de fada. Eu acho que contos de fadas também alimentam esse imaginário dos filmes do Ross Perkins. Bom, enfim, né? Infelizmente a gente não vai ter tempo de discorrer sobre isso, mas a fala da mãe no final de que, olha, mas a gente vai arder no inferno, sabe? Aliás, duas falas fantásticas. Uma, eu não posso deixar de mencionar, quando ela fica perguntando pra filha dela se ela ainda tá fazendo as orações dela, né? Aí a filha dela fala, olha, não, né? Admite pra mãe que, olha, não tô fazendo as orações. Aí a mãe dela começa a rir. Ela fala assim, é mesmo, as orações não adiantam de nada. Eu acho que se existe um grãozinho de real horror no filme, talvez seja essa, sabe? Talvez seja aí. Olha, o demônio é uma coisa tão poderosa, essa influência do demônio, essa presença demoníaca na nossa vida, que mesmo você rezando, mesmo você pedindo a Deus, mesmo você sendo um bom cristão, levando uma vida muito ética, isso não vai resolver, isso não vai afastar o demônio de você. O demônio ele vai chegar uma hora pra você, quer você queira, quer não. Isso é o horror. E uma outra coisa é que, justamente como ela optou por salvar a vida da filha dela, né, ela está fadada a ir pro inferno. Não tem outro jeito. Ela e a filha dela, porque ela fala assim, não adianta nada isso aqui, você tentar salvar essa família, porque a gente vai pro inferno de qualquer forma. A gente, nós. Ou seja, o fato de você estar viva aqui é um sinal de que você vai pro inferno. Talvez, então, essa recusa dela, ou essa hesitação dela na hora de dar o tiro na boneca no final do filme ou não, seja uma forma dela admitir, assim, sabe? Tipo, o que adianta? Realmente, eu vou pro inferno. Vou tentar salvar essas famílias, vou tentar prender os criminosos, eu vou pro inferno de qualquer forma. Independentemente dos meus bons atos, sabe? Do que eu faça de bom aqui nessa vida, nada adianta, sabe? Eu estou condenado ao inferno. E por falar em condenado ao inferno, assim, eu não posso deixar de dizer que, né, ficam todos então avisados, né? Já que o Diego ele falou, né, do Diego, né, nosso pai de família aqui do podcast, se algum dia um Longlegs chegasse pra ele, ou um dos seus acólitos chegasse pro Diego dizendo assim, sabe, tipo, ou você sai matando uma galera aí, ou você vai ter que matar o seu filho. O Diego acabou de dizer aqui no podcast que ele prefere sair matando uma galera. Fiquem avisados, então, qualquer... O dia que o Diego chegar na casa de vocês, né, oferecer, dizer, eu comprei aqui um bonequinho, né, que eu achei aqui numa loja que lembra muito você, pronto. É o Diego sendo servo de Satã, querendo que você se exploda e dê machadada na cabeça dos seus familiares, porque não pôde fazer isso, né, com o filho dele. Que bom, Diego, que bom. Palmas pra você, né, que é um excelente pai. A gente que se lasque, né. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa do Longlegs. Tá vendo um filme, assim, meio ambíguo, que a gente, né, dividiu um pouco a audiência, mas mesmo assim deu um episódio compridaço, assim, que realmente é completamente aberto a interpretações, né, e eu acho que isso, no final, acabam sendo os melhores episódios até, né, esses filmes que não se explicam perfeitamente, tem sempre uma brechinha pra gente ficar batendo papo e vendo o que a gente achou, né, e eu acho que nesse sentido foi um sucesso o episódio, espero que vocês tenham curtido. Só que antes de dar o nosso tchau e anunciar o filme que vem, deixa eu começar perguntando hoje pro Igor de Campos, qual é a sua recomendação de hoje?
Bom, já que nós estamos nessa temporada de Casas Mal-Assombradas, meus amigos, então, assim, eu recomendo o outro filme do Oz Perkins, que eu acho melhor, até, que é o Longlegs, que eu já tinha citado anteriormente, a bela criatura que mora nesta casa sou eu, que é I Am the Pretty Thing That Lives in the House, né, que é um filme que tá no Netflix. Eu achei um filme muito bom, eu acho que tem essas características que o cinema do Oz Perkins tem de melhor, sabe? É um filme um tanto quanto abstrato. Eu acho que o Oz Perkins, ele mais do que talvez, assim, o horror, ele tem uma pegada meio, diria que ele se aproxima um pouco, assim, ou pelo menos dialoga um pouco com o realismo mágico, com uma estética do realismo mágico, que é uma coisa tão cara para nós latino-americanos, e eu acho que o filme é um filme de casa mal-assombrada, que não exatamente assusta, mas que ele encanta, ele te inquieta, ele te perturba um pouco, assim como talvez o Longlegs ele tenha querido fazer, mas faz mais ou menos, né? Eu acho que ele consegue fazer isso melhor nesse filme. Então, pegando esse gancho, né, do Casas Mal-Assombradas, assista o filme que mais se enquadra nessa categoria de Casas Mal-Assombradas do Oz Perkins, que é esse. A bela criatura que mora nesta casa sou eu. Muito bom. Diegão, qual é a sua dica da semana? Minha dica é bem modesta, né? É um filme bem menos ambicioso que Longlegs, é um filme típico de psicopata dos anos 90, né, que era uma moda na época, né, fazer filmes de investigação policial, né, em busca de assassinos em série. Então, mas é um filme que eu acho eu vou recomendar porque eu acho muito divertido, eu acho muito puro entretenimento. Eu já vi umas 3, 4 vezes. Eu acho que se você quer uma sessão, gosta do tema, né, investigação policial de assassinos em série e quer ver uma sessão pipoca divertida, legal, um bom filme policial, é um filme chamado Copycat. A Vida Imita a Morte, com a Sigourney Weaver, de 1995. E eu me divirto muito, eu acho legal ver o filme. Eu acho que, apesar de ser um tema pesado, é um filme meio até conforto, assim, pra assistir, tipo uma sessão da tarde, ou então uma tela quente. Assim. E a Sigourney é sempre ótima também, né? Isso, Sigourney Weaver é maravilhosa e perfeita, né? Ela é muito craque pra fazer filmes de suspense, né? A personagem dela é interessante porque ela sofre de agorafobia, né? Ela não consegue sair da própria casa. Aí o filme trabalha bem essa questão, né? Dela não conseguir sair de casa. Recomendo mesmo. Que é um filme de 95, então ele é contemporâneo ao Longlegs, a ação do filme, né? É um filme que tem a ver também nesse sentido, né? É um filme do meados dos anos 90. Que mais uma vez, né? Vocês estão vendo, né? Vocês estão prova aqui dos podcasts. A gente sumir, isso foi gravado e está sendo, vai estar nas redes sociais. Diego Nunes mostrando mais uma vez provas da sua personalidade sociopática. O filme de conforto dele é Copycat. O que isso quer dizer a respeito da psique de um homem? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer a respeito do futuro da nossa relação? Não sei. Então, caso um de nós desapareça, viu? Senhores e senhoras ouvintes, está aqui registrado a minha suspeita. Mas ainda tá tranquilo o Copycat. Se o filme conforto dele fosse tipo Holocausto Canibal, alguma coisa assim, aí era mais preocupante, né? Por enquanto tá bom. Mas a minha dica, eu tava pensando, né? É um filme que na superfície parece um filme desses de procedimento policial, né? Investigação, mas que na verdade tem alguma coisa muito mais abstrata por trás, esse mal, assim, que tem uma agenda que você não entende, e que é super inquietante o filme todo. É um filme do qual eu já conversei com você, com o Igor. Inclusive, acho que o Diego estava nesse episódio também. O nosso finado Câmera Obscura, né? Foi um spin-off que a gente fez muito breve do Sala de Projeção, antes da gente bolar o Acervo Fantástico. A gente conversou sobre The Empty Man, O Mensageiro do Último Dia, que é um filme muito legal de 2020, que tem esses elementos, né? De um policial fazendo uma investigação, tem crime e tal, etc. Mas no final não tem nada a ver com isso, né? Tem uma coisa muito além de investigação por trás, um mal, tem uma coisa que tem um plano lá para as pessoas, para a humanidade, que o personagem principal não tem nenhum controle sobre isso, né? E é um filme bem legal, bem assustador, assim. Não é exatamente terror como o Longlegs também não é, mas é bem inquietante o tempo todo, como o Longlegs eu acho que é, assim. O Mensageiro do Último Dia, The Empty Man. Inclusive eu vou deixar o link do episódio que a gente gravou já, que vale a pena, e é um filme bem legal, bem pouco assistido, sim, e eu acho que tem um elemento, assim, relacionado com o Longlegs. Então é isso, falamos do nosso lançamento, né? Agora semana que vem a gente retoma a nossa temporada de Casas Mal-Assombradas, agora sim, né? Propriamente ditas, né? E vamos falar de um grande sucesso do cinema recente, de 2015. É um filme que, aqui entre nós, ele é meio divisivo também, como o Longlegs acabou sendo, né? Tem gente que acha que é melhor, outros que não tanto. É um filme chamado The Conjuring, Invocação do Mal, de 2015,
super sucesso do cinema, né? Que começou até não só uma trilogia, mas todo um universo de, como o Igor tinha falado, né? De filmes relacionados, da Freira, não sei o que, Annabelle. Inspirou todo um universo cinematográfico, mas eu acho que é bem interessante e vai dar um super episódio aqui pra nós. Tem tudo a ver com a temporada e é um filme que é bem conhecido, né? Então já fica anunciado. Invocação do Mal. Então é isso, pessoal. Bora dar tchau pros ouvintes? Grande Igor de Campos. Gente, muito obrigado a todos e todas que tiveram a paciência de escutar a gente. Não vou mentir pra vocês, não vou dizer, nossa, agora Longlegs eu passei a gostar ainda mais do filme. Não, eu continuo achando um filme muito regular e ainda é o piorzinho dos filmes do Ross Perkins que eu assistia, mas ainda assim eu gostei muito da nossa conversa. Gostei muito, assim, sabe, de discorrer sobre esses temas com vocês. Eu acho que a gente conseguiu tirar alguns temas. Assim, o filme, de fato, ele traz alguns temas bem interessantes, né? A gente não pode descartar isso, né? E fica a dica aí pra quem ainda não assistiu Longlegs, assista, mas com as expectativas baixas. Assista porque você vai ver excelentes interpretações do elenco todo, principalmente do Nicolas Cage. É um filme com uma atmosfera muito boa, a cinematografia, a trilha sonora, ele tem esse plot twist, bom, enfim, né? Se você ainda for assistir, né? Depois da gente já ter falado tudo isso do filme, boa sorte. Mas é isso, gente. Então, muito obrigado, né? Ansioso pra falar mal do The Conjuring. Tá, eu teaser. No nosso próximo episódio, né? Esse é um filme que pra mim é o equivalente a um picolé de kiwi, né? Se você gosta de picolé de kiwi, tenha os meus parabéns, mas eu julgo você, tá bom? Picolé de kiwi. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Grande Diego, bora dar tchau. Muito fera a conversa, adorei, como sempre. Sabia que a gente ia ter um longo debate sobre esse filme, que apesar de não ser perfeito, ele tem muitos méritos, né, como a gente falou aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Infelizmente é um filme tão cheio de possíveis interpretações, né, e possíveis caminhos a seguir, né, nas nossas discussões. Se a gente não falou sobre o assunto que você queria, é só comentar, faz comentários nas nossas redes e aí a gente responde. E também tô super ansioso pra falar bem de The Conjuring, Invocação do Mal. Eu adoro picolé de kiwi, sem problema nenhum, gosto. Vai ser ótimo, super divertido. Azedinho, é refrescante nesse calor na seca. Bom. Falou, pessoal, um abração. Muito bom, pessoal. Então aí já tá adiantado, né, que vai ser um debate de pró e do contra. Eu vou ficar no meio, ainda vou decidir. E é isso aí, esperamos vocês daqui a 2 semanas com a Invocação do Mal. Falou!